Fala galera, beleza? Aqui é o Flávio, Lighting Designer da Easy Light. Hoje a gente vai tratar, vamos conversar aqui, né, um assunto bem legal, bem interessante de iluminação, né, e comportamento. É o tal do Human Centric Lighting, né, HCL. Em tradução não literal, em tradução do sentido dessa expressão, nada mais é que seria o homem, né, ao centro de uma grande bola, né, e a iluminação ao redor, com diversos aspectos, né. Só que esse Human Centric Lighting, ele aborda aspectos visuais da iluminação, né, quanto aspectos não visuais da iluminação, que seriam nossos aspectos biológicos. Os visuais seriam aqueles que a gente usa para executar determinada tarefa, a gente enxergar, ver contrastes e por aí vai, né? E os não visuais, como eu comentei, são os aspectos biológicos, são os aspectos que ditam a nossa rotina diária através da luz, né? A gente sabe que a gente tem determinado horário para levantar, determinado horário para sair de casa, para jantar e por aí vai. Então ele é o nosso referencial de horário biológico, né? Nosso relógio interno, em outras palavras. Então esse conceito, a gente tem que entender que os seres humanos fazem parte do ciclo de iluminação da Terra. Isso quer dizer o quê? Que a iluminação natural, ela praticamente é uma iluminação totalmente dinâmica, que a gente fala. Que durante o dia, ao amanhecer, no caso, quando o sol está nascendo, a gente tem baixos níveis de iluminância e baixa temperatura de cor correlata. Conforme o dia vai passando, os níveis de iluminância vão aumentando e também junto aumenta a temperatura de cor correlata. E lá no final da tarde, aquele horário que todo mundo gosta de tirar aquela selfie, aquela foto no final da tarde por conta do sol, né, a gente tem baixo nível de iluminância de novo e baixa temperatura de cor correlata. E lá, de noite, a gente tem baixos níveis de iluminância e uma temperatura de cor um pouquinho mais neutra, né? Uma temperatura de cor um pouco média, por conta da luz do luar, né? E vou aqui explicar de uma maneira um pouco mais fácil tudo que eu comentei. Então, ó, de manhã, por exemplo, a gente tem baixos níveis de iluminância, né? E temperatura de cor baixa, então em torno de 2700. Conforme o dia vai passando, a temperatura de cor vai aumentando e os níveis de iluminância vão aumentando junto, né? Então a gente vai ter uma iluminação um pouco mais neutra e mais iluminância, mais luz. Daí lá pelo meio-dia a gente vai ter uma luz extremamente fria, né? E super forte, né? Um grande nível de iluminância. E conforme o dia vai passando, tudo isso vai voltando ao como acontece durante o dia no ciclo da manhã. Vai diminuindo e por aí vai até anoitecer. Então, toda essa variação de luz que ocorre assim, durante todo esse dia, durante o dia no caso, faz parte do nosso relógio biológico, né? Então ela é toda a base do nosso relógio biológico, que a gente chama de ciclo circadiano ou ritmo circadiano, né? Então são palavras aí que é muito importante conhecer no mundo da iluminação. Agora falando um pouco de uma maneira mais de exemplos e tal, ó, por exemplo, lá há 200 anos atrás, por exemplo, onde não tinha energia elétrica, não tinha iluminação elétrica, os costumes de vida dos seres humanos eram ditados pela luz do dia, né? Onde praticamente 90% do tempo em que ele estava acordado, a gente estava executando tarefas ao ar livre, ao ambiente externo. Atualmente é totalmente ao contrário. A gente praticamente passa 90% do nosso tempo do dia em ambientes fechados, confinados. E aí tem um porém, que a gente muitas vezes passa sobre iluminação constante. Então, nosso ciclo circadiano, ó, falou, já era, acabou. A gente não se preocupa com o nosso ciclo circadiano, que é algo instintivo nosso, devido a essas condições nossas de trabalho, dia a dia, loucura e por aí vai. Então, né, por conta de toda essa rotina maluca aí hoje, a gente quando
projeta iluminação, a gente tem que levar essa variável em conta, porque a gente passa muito tempo do dia em ambiente interno, né? Então até falo que dá para contar nos dedos de uma mão quais são os projetistas de iluminação que hoje se preocupam com esse tipo de disciplina de projeto na área de iluminação. Então, esse tipo de pegada de Human-Centric Lighting é importantíssima em projetos de hospitais, porque o paciente está lá o dia inteiro, deitado na cama, sentado, sabe lá como é que ele está, com aquela luz na cara, né? Então, ele não tem nenhuma ideia de horário, se é dia, se é noite, se é madrugada, se não é. Então, é muito importante hoje projetos terem esse tipo de iniciativa, tecnologias e tal, por conta de human being, né? Seria por conta do comportamento humano. Eu lembrei a palavra em inglês, mas não lembrei em português, né? Então seria muito por conta do nosso comportamento humano. Alguns projetos corporativos hoje também já trabalham com essa disciplina, com essa variável de projeto de Human-Centric Lighting, porque realmente o colaborador, o funcionário está lá o dia inteiro sentado no computador, né? Então o cara chega de manhã, tem uma iluminação determinada, durante o dia ela vai mudando, vai tendo uma transição, e no final do dia ela volta a ter um comportamento parecido com o inicial da manhã. Então, realmente, toda essa preocupação é muito importante, né? Existem estudos muito legais lá nos países lá lá pro lado da Noruega, lá para cima, a respeito de Human-Centric Lighting em escolas, né? Principalmente a parceria com a Philips faz muito estudo nessa área, né? Não estou fazendo propaganda para ninguém, né? Mas eu sei que eles fazem muitos projetos nessa área. Existem hoje no Brasil várias empresas já que têm várias empresas de iluminação, né? Fabricantes de iluminação que têm essa tecnologia disponível no mercado. Então a gente fala que hoje não projeta assim quem não quer, né? Realmente existem muitos fabricantes que podem te ajudar e te dar uma ótima solução. Eu gosto de comentar que dentro desse Human-Centric Lighting, né, existem vários benefícios, né, que podem ser gerados por conta disso. O primeiro é o nosso ciclo circadiano de verdade, né? A gente vai ter o nosso relógio biológico funcionando normalmente, realmente secretando os hormônios de maneira correta, serotonina, cortisol, melatonina, tudo ao longo do dia, né? Cada um no seu horário, vai funcionar de maneira adequada. Ele é muito importante para o nosso humor, porque uma iluminação ruim dá dor de cabeça, faz a gente ficar mal, então o nosso humor está diretamente ligado a uma iluminação de qualidade. A acuidade e qualidade visual é outro fator importantíssimo dentro desse Human-Centric Lighting, porque quanto melhor a gente enxerga, melhor as tarefas são executadas, mais eficiência, mais eficácia a gente tem no processo produtivo, né? Então, um outro pilar é o aumento de produtividade, seja de uma empresa, seja em algum outro departamento, né? E assim como algo que pouca gente pensa ou se liga, que gera uma economia, não é que gera, pode gerar uma economia de energia, e essa economia de energia você pode muito bem trabalhar de acordo com certificações, buscar certificações tipo LEED, certificações EVO, ou até mesmo a Procel, né, a etiquetagem da Procel. Então, realmente, toda essa preocupação hoje de Human-Centric Lighting é algo assim que a gente realmente espera, acredite que os profissionais de arquitetura, iluminação, design, engenharia, realmente comecem a tratar com um pouquinho mais de cuidado. Não só por conta da gente capitalista, que a gente vê um projeto assim com essa tecnologia, mas muito por conta do nosso bem-estar, né? Então, realmente eu acho muito importante. É um assunto assim que eu digo que em pouco tempo é muito difícil de explicar ele com determinados pontos, né? Então, os objetivos dele. Mas só que eu vim trazer uma pincelada desse assunto. Se tiver um pouco mais de dúvidas sobre ele, pode perguntar à vontade. Todo canal de comunicação está aberto, né? Então a gente se vê aí, né? E não se esqueçam, hein? Quando for projetar iluminação, lembre-se que sempre tem o especialista. Isso aí, gente. Abraço. Até a próxima. Valeu!